Olá, meus amados, minhas queridas, nós estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez para mais uma aula do hebraico bíblico. Hoje nós vamos para a nossa 13ª aula, que vamos falar sobre o vav conjuntivo. Em hebraico, a conjunção e não é uma palavra independente, mas ela vem prefixada à palavra seguinte, e por isso é conhecida como vav conjuntivo ou vav copulativo. O vav conjuntivo, ele é constituído da consoante vav mais um shevá sonoro simples sobre o vav. Ele é usado para unir palavras ou orações. Exemplo. Vamos aproveitar e relembrar pronúncia. Exemplo. Como que eu leio esta palavra? O aleph não tem som. Aqui eu tenho um hirik gador, ou então um hirik seguido de yod. Eu vou ler como se fosse um i longo, e aqui eu tenho um shin, então ish. E agora vem o meu vav conjuntivo, ishva, ish, veisha, ish, veisha. Ish significa homem, isha significa mulher. Então aqui tanto pode ser traduzido como homem e mulher, ou um homem e uma mulher. Depende muito do contexto. Então, um homem e... Então lembra que este e é o vav conjuntivo. E uma mulher. Deu para recordar um pouquinho, né? Então, o nosso assunto hoje é isso aqui. Com isso, nós vamos avançar muito. Ou então, um outro exemplo. Por. Por vexame. Lembre que o P, ele faz parte do grupo Begad Kefat. Então nós temos aqui um dagesh lein. Por vexame. Aqui eu tenho então o meu vav conjuntivo. O que significa? Aqui, pô, aqui. E ali. Aqui e ali, ou aqui e lá. Depende muito do contexto. Às vezes, sham pode significar lá. Ainda no nosso exemplo do vav conjuntivo. Lembra do artigo definido? Artigo definido? Se eu quero dizer o homem, então, raish, agora, e a mulher, então, isha. Meus amados, minhas queridas, lembre o seguinte. Lembre que depois de uma vogal breve, nós duplicamos a próxima consoante. Então,
aqui é como se eu tivesse dois times, certo? Então, Isha se escreve dessa forma: Raish Ve-Raisha, Ve-Raisha, que seria então o homem e a mulher. O homem e a mulher. Então olha que interessante. Aqui você já percebe, você conhece o vav conjuntivo ou vav copulativo, como preferem alguns gramáticos, e aqui você já tem o artigo definido que nós aprendemos na última aula, aliás, nas 3 últimas aulas, né? Então, e aqui nós temos o substantivo. Então é interessante você observando que, para você ler, quando você estiver lendo a sua Bíblia, a sua mente já tem que se treinar para ir desemendando, não é? Como se desemendasse para achar o substantivo, não é? Então, Raish Ve-Raisha. Mas quando você olha, é como se fosse uma palavra só, tá certo? Muito bem. Vamos para mais um exemplo. Vê se você consegue ler esta palavra. Procure ler sem transliterar. Procure treinar sua mente para isso, para pensar em hebraico, não é? Conhecendo já cada consoante. Então, como que eu leio essa palavra? Tenho aqui o vav conjuntivo, não é? Ve, sham, ó, shim mais kamsgador, sham, mem mais patar, ma, ve chamar, im, ve chamaim, que significa e céus. E céus, ok? Assim como o artigo definido, o vav conjuntivo também sofre modificações em suas vogais. Por exemplo, nós já aprendemos que normalmente ele é escrito assim: um vav e um shevá sonoro simples. Mas nós vamos mudar o shevá sonoro para kamsgador, quando a sílaba que ele precede for tônica. Então, diante de sílabas tônicas, nós não vamos colocar V, nós vamos colocar Vá. Na verdade aqui é um V rapidinho, né? Então é uma semivogal, né? Vechamai, Veish, Veishá. Então aqui nós vamos colocar Vá quando a sílaba que ele preceder for tônica. Exemplo. Então vamos lá. Exemplo. Torro. Lembre que aqui nós temos um rolem defectivo. Rolem defectivo. Dá para ver aí? Então, torro. Procure ler, ó. Torro. Torro. Agora a próxima palavra, ela é tônica. Vorru. Então, de novo, rolem defectivo. Então, torro, vavorru. Torro, vavorru. Que significa aquela expressão que nós temos logo no começo da Bíblia: sem forma e vazia.
sem forma e vazia, que está em Gênesis 1:2. Certo, amados? Tohu vavohu. Observe que aqui nós vamos aprender que o vocabulário é bohu. Mas por que aqui eu não tenho bo e tenho vo? Porque quando uma consoante do grupo Begakafan for precedido de uma vogal, então ele perde o dageshlene, certo? E aí, ao invés de eu ler bo, eu vou ler vo, vavô. Se eu não tivesse o vá, eu leria bo, bohu. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Então, observe. Você está percebendo que aqui é o vav conjuntivo com camiscador por causa de estar precedendo uma tônica. Por exemplo, você se lembra da palavra melech? Melech. Melech, que significa rei. Lembra que quando eu tenho uma sequência de segol, é um substantivo segolado, o acento, a tônica vem aqui, e ela se torna paroxítona. Então, neste caso, eu já sei que o acento está aqui. Então, quando eu quiser dizer errei, então eu vou dizer vá, vamelech, e não vemelech, vamelech, que significa então errei. Tudo bem, moçada? Vamos lá então. Outra. Ave. Ave. Como que eu leio aqui? Vaem, certo? Ave, vaem. Ave foi o primeiro vocabulário que nós aprendemos. Não é? Significa pai. Não é? Então, o que eu tenho aqui? Pai e mãe. Tenho aqui então o meu vav conjuntivo. Certo? Muito bem. Ainda o vá. Certo? Exemplo. Aí. Lembra o que significa Ari? Ari va. Opa. Ari va dove. Dove. BH. Ari va dove. Então, Ari é leão. Leão e urso. Dove é urso. Vedove e urso. Aliás, vadove. Vadove, desculpe. Certo? Gamal. Gamal. Vakeleve. Outro substantivo segolado. Keleve. Então a tônica está aqui. Então não seria ver, seria vá. Então, gamal, vakeleve. Que seria camelo e cão. Certo? Muito bem. Amados, nós temos
teremos mais algumas exceções nesta aula. Então nós vamos aprender um pouquinho de vocabulário, mais duas palavrinhas para ir somando aí. E depois na próxima aula, na 14ª, nós continuaremos com este assunto, o VAV conjuntivo. Então vamos aprender mais dois vocabulários aí para você colocar na sua coleção. Vamos lá então. Duas palavrinhas para decorar. It. TH, o TH em inglês. It. Essa palavra não tem tradução, certo? Então, sem tradução. Significa que quando aparece essa palavra, o que vem depois é objeto direto. Então você não tem o trabalho de ficar pensando onde está o objeto direto. Essa palavra já diz que o que vem depois é objeto direto. E mais uma. Reshit. Reshit. Reshit também está lá no comecinho da nossa Bíblia. Então significa começo, início, princípio, depende do contexto. Princípio, o primeiro, o melhor, ou primícias. Primícias. Muito bem, amados. Na 14ª aula, nós continuaremos então com o VAV conjuntivo para aprendermos mais um pouco da exceção. Muito obrigado. Se você gostou, curta, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Também compartilhe com seus amigos a oportunidade deles aprenderem uma língua sem nenhum custo. Muito obrigado, ou seja, Toda Rabá, Shalom.